Foi um resultado acachapante. 11-0 no Supremo Tribunal Federal, em prol da decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar para a cadeia o deputado bolsonarista Daniel Silveira. Com isso, a situação do parlamentar ficou muito mais delicada. Sobre as consequências políticas e o que fazer com Daniel Silveira é que falo no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo dessa quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021, e eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, caso esteja pintando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e já inscreva-se agora aqui no canal, passe o mouse aqui, inscreva-se. Por quê? Porque você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Todo dia. Diariamente eu estou aqui no YouTube trazendo vídeos com os assuntos, com os temas, com as reflexões que eu sei que você curte. Quais são os assuntos? Vamos lá. Política, democracia, cidadania, história, cultura e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal. Por quê? Porque é uma relação de dupla troca, nós dois ganhamos. Eu ganho a sua nobre companhia e você ganha vídeo novo todo dia. Eu ganho, você ganha, eu ganho, você ganha, todos ganhamos. Por favor, inscreva-se agora no canal, ative as notificações, clique aí no sininho. Por quê? Porque como tem vídeo novo todo dia, o YouTube eu posto, o YouTube já te avisa, entendeu? Você já fica sabendo, já assiste, fica tudo certo, tudo no astral. Beleza? Bora lá que a situação se agravou. A situação ficou mais delicada. Daniel Silveira se afundou mais de ontem para hoje. A situação ficou pior para Daniel Silveira de ontem para hoje. Já não era bom, piorou. Vou explicar por quê. Até ontem era uma decisão, até ontem de manhã era um questionamento à decisão de Alexandre de Moraes. Embora a gente soubesse que Alexandre de Moraes tinha conversado com ministros, havia conversado com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, sobre a decisão de mandar Daniel Silveira pela cadeia por conta das suas falas golpistas, nojentas, abjetas, cheias de ódio e tudo mais, era uma decisão só do Alexandre de Moraes. A partir do momento em que isso foi para plenário, e de forma rápida, sem muito debate, sem lenga-lenga, tal, direto ao ponto, um 11-0 categórico mostra que não se trata mais de uma situação em que você questione exclusivamente a falha, a decisão e a interpretação do fato de Alexandre de Moraes. Agora, você questiona o colegiado, os 11 ministros, todo o Supremo Tribunal Federal. Veja você que até mesmo Cássio Nunes Marques, ministro indicado por Jair Bolsonaro, compreendeu como necessária a prisão de Daniel Silveira. Isso é muito simbólico, diz muito. E nesse momento, a situação da uma tentativa, vamos lá, precisamos reconhecer, o Arthur Lira vem tentando costurar consenso, sim, nessa história, vem tentando distensionar o ambiente, mas é muito difícil defender o indefensável. E nesse contexto, aparentemente, temos uma situação limite em que o que Daniel Silveira fez ultrapassou o limite do razoável, do aceitável. E nisso colocou os parlamentares, os deputados, que é quem podem salvar Daniel Silveira da prisão neste momento, em situação muito delicada. Por quê? Porque uma coisa era questionar a fala de Alexandre de Moraes. Uma coisa muito distinta, que tem muito mais peso, muito mais simbólica, é você ir lá e derrubar um voto unânime de 11-0 dentro do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira parece que ou será boi de piranha de todo o bolsonarismo, ou ele starta, ou a gente começa um novo momento das relações institucionais no Brasil. Primeiro, percebe-se que Jair Bolsonaro ficou em silêncio sepulcral sobre o assunto no dia de ontem. Foi alertado ainda na madrugada de de terça-feira, antes de dormir, na terça de carnaval, está lá em Santa Catarina, né? Estava em Santa Catarina passando o carnaval. Ele foi alertado disso, não falou um pio. Desde o final da terça-feira, perdão, até hoje, quando eu gravo na manhã de quinta-feira esse vídeo. Carlos Bolsonaro deu uma indireta no Twitter, falou que o estômago dele nunca esteve tão embrulhado, tal, não sei o quê, mas não citou nem Daniel Silveira, nem o Alexandre de Moraes, não citou nada, mas para bom leitor, a gente não precisa colocar pingos nos is
para compreender o cenário, a gente consegue ler as entrelinhas. E Eduardo Bolsonaro, num tweet muito com compostura, falou do seu posicionamento que vai votar pela liberdade de Daniel Silveira. Legítimo, do jogo. Não teve fala golpista nesse momento, desse tweet. Não teve fala golpista, nada. Colocou seu posicionamento como parlamentar, o que é legítimo, é do jogo. Então percebe-se que o executivo sentiu o baque. Falou assim, eita rapaz, isso é uma treta pesada entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal, que, por mais aliado que Daniel Silveira, e era um bolsonarista dos mais fiéis, dos mais sabujos, a toda a pauta escrota que envolve o bolsonarismo, Daniel Silveira era um ícone do golpismo que envolve o bolsonarismo. Jair Bolsonaro compreendeu que é melhor tirar o time do campo, tirar o time de campo. A gente não sabe, né? Porque imprevisibilidade é o mote principal da existência de Jair Bolsonaro. Até porque a humilde reflexão dele não é dos melhores, não. A capacidade de planejamento, ele é muito intuitivo, ele vai igual um cachorro sentindo cheiro de comida ou percebendo que tem uma cadela no cio ao seu redor. Ele vai por instinto. Ele não tem uma reflexão das consequências e tudo mais em relação aos seus atos. Então vai que, lá no cercadinho, algum apoiador o instiga e fala com isso, ele solte a língua e piore a situação. Então, temos que compreender que Jair Bolsonaro não é alguém com inteligência privilegiada. Definitivamente não. Muito pelo contrário, sabemos disso. O que leva a situação para um campo muito mais delicado. Hoje, os deputados que, sim, ontem, estavam tentando uma conciliação para que fosse, veja você, há uma unanimidade que Daniel Silveira ultrapassou o limite do razoável. Porém, a discordância é a prisão do cara por ter postado o vídeo. A questão do flagrante delito, a questão da imunidade parlamentar, são esses valores que estão em debate. Ninguém está questionando que esse cara ultrapassou o limite do razoável e cometeu, sim, um crime dentro das possibilidades de crime, que dentro da lógica da liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Os crimes contra a honra estão aí para limitar a liberdade de expressão. Calúnia, injúria e difamação não pode. Não pode fazer discurso de ódio. Não pode ameaçar alguém. E eu tenho a impressão que sim, falar que vai esfregar a cara do ministro do Supremo Tribunal Federal no asfalto, ou vai bater nele com um gato morto até o gato miar, melhor ainda depois de ter se alimentado, eu tenho a impressão que isso é estimular a agressão contra alguém. Nesse sentido, a gente tem que avaliar que a liberdade de expressão tem essas limitações, é vedado o anonimato, outro ponto importante. Liberdade de expressão, sim, mas você assume. Por quê? Porque ao assumir, você arca com as consequências do que você diz. Esse é o ponto. Então a gente tem uma situação em que há consenso de que sim, Daniel Silveira ultrapassou, cometeu um crime. O que se discorda é da decisão de Alexandre de Moraes, vendo que a imunidade parlamentar pode ser questionada nesse momento, e também do que é o flagrante delito. São esses dois pontos que estão em debate. Depois do 11-0 ficou mais difícil. Hoje, os deputados, se era um cenário para se tentar uma prisão domiciliar para o deputado, com a garantia de que ele seria ou mandato cassado ou mandato suspenso por 6 meses, estava se costurando um acordo nesse sentido. Embora o Supremo nunca concordou, os deputados estavam tentando articular isso, que não fosse uma afronta ao Supremo Tribunal Federal tudo. A partir do 11-0 a situação piorou muito. Hoje os parlamentares compreendem que o melhor é deixar o Daniel Silveira passar pelo menos o final de semana na cadeia para recomeçar essa conversa na semana que vem. E a situação dele piorou ainda mais, porque antes ainda tinha aquele argumento de que é uma coisa que vem do Supremo Tribunal Federal e tudo mais. Vamos lembrar que esse cara é investigado em duas circunstâncias: no inquérito das fake news e no inquérito das manifestações antidemocráticas. O que acontece? O das fake news foi tomado de ofício pelo Supremo. Das manifestações antidemocráticas, não. Isso aí é tocado pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, aquele argumento de que o próprio Supremo toca, investiga e faz tudo, ele não vale para um caso, mas não vale para o outro. Ontem, veja você, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra o deputado Daniel Silveira. Ou seja, não se trata mais exclusivamente uma questão do Supremo Tribunal Federal. Não é mais o Alexandre de Moraes exclusivamente, não é mais exclusivamente o STF, agora é a PGR. Veja que a situação de Daniel Silveira se complica muito, muito. A PGR, vamos lembrar, comandada por Augusto Aras, que quantas vezes nós criticamos aqui,
eu critiquei, vocês criticaram nos comentários, e sempre peço para deixar os comentários, porque o seu comentário é fundamental para a nossa reflexão coletiva dos fatos do nosso cotidiano. Eu leio todos os comentários e respondo todos, por isso, deixe seu comentário agora aqui, porque eu faço questão de ler e responder todo mundo. Pego à noite, do dia, respondo todo mundo, faço questão. Você dedicou algum tempinho a assistir o meu vídeo, é o mínimo que eu posso fazer, dedicar esse tempinho e responder. Então, assim, eu agradeço o seu comentário e peço para que você deixe. A gente já falou, criticamos várias vezes Augusto Aras aqui, e até mesmo para Augusto Aras, não foi ele exatamente que, vamos ser justos aqui, não foi o Augusto Aras que apresentou a denúncia. Na verdade, foi o vice do Augusto Aras, que deixa eu pegar o nome dele aqui, que é o braço direito do Augusto Aras. Cara, eu perdi o nome aqui do... Pô, perdi o nome aqui, eu vou colocar aqui na edição, vai aparecer o nome dele aqui, entendeu? Eu coloco o nome do procurador que apresentou, que é o vice do Augusto Aras, é o braço direito do Augusto Aras. Foi ele que colocou, apresentou a denúncia. Agora já se trata de uma questão do Supremo Tribunal Federal, endossado pelo Ministério Público Federal, contra o Augusto Aras. A gente vive uma circunstância em que, veja você, a instrução é de que hoje, às 2h30, a gente vai ter a audiência de custódia de Daniel Silveira. Nessa audiência de custódia, a gente decide se o preso vai continuar numa prisão em flagrante, se isso pode ser revogada ou pode ser transformado em prisão preventiva ou temporária. Hoje, às 2h30, a gente vai ter o resultado disso, uma audiência virtual que o Alexandre de Moraes determinou. Vamos aguardar o que virá dessa audiência de custódia marcada para hoje, às 2h30 da tarde. E aí hoje, um acordo político, a tentativa de costura desse acordo político da Câmara dos Deputados, junto ao Supremo Tribunal Federal, as lideranças partidárias e a interferência executiva, ela está muito mais delicada. A questão é que assim, algum tipo de pena terá que ser dada ao Daniel Silveira. 6 partidos de oposição ontem já entraram com pedido de cassação no Conselho de Ética. O Conselho de Ética ele estava sem atividades desde o início da pandemia por conta da limitação dos trabalhos físicos. Ontem, Arthur Lira, ele mandou que fosse reconstituído o Conselho de Ética, que estava com as atividades paradas, e 6 partidos já apresentaram um pedido de cassação dele. Os 6 partidos de oposição, né? O Partido dos Trabalhadores, o PSB, o PDT, o PCdoB, o PSOL e a Rede. Foram a Rede de Sustentabilidade, são os partidos que apresentaram esse pedido de cassação. Então, ou seja, você já tem uma base de deputados muito considerável defendendo a cassação do mandato de Daniel Silveira. O que acontece é o seguinte, a gente tem uma circunstância em que o pedido, a prisão, ele vai ficar mais um tempo na cadeia, talvez a cabeça dele seja entregue para uma tentativa de pacificação do cenário, assim, ó, esse nicho não será mais ultrapassado e o bolsonarismo entrega a cabeça dele. Vamos lembrar que ele tem outros problemas em sua trajetória, né? O cara que foi cobrador de ônibus e foi acusado de roubo de carimbo de médico para falsificar atestado. Durante sua passagem pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi preso várias vezes por insubordinação, era considerado um mau militar por insubordinação, por não respeitar a hierarquia, algo que é muito caro. A construção do pensamento militar, Daniel Silveira era um contumaz desrespeitador, um contumaz infrator dessa noção de hierarquia dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Você vê que a situação dele no Conselho de Ética vai se agravando. Ele está respondendo o processo de corrupção, inclusive tentou trancar o inquérito junto ao Ministério Público por investigação de corrupção, porque ele não conseguiu comprovar os gastos parlamentares do seu gabinete. Ele é de Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, região serrana do Rio. Ele tem gastos que acumulam R$190 mil a um escritório de advocacia de Petrópolis, que não conseguiu explicar que tipo de serviço foi prestado. Então você vê que a situação dele vai se agravando, o deputado bolsonarista se enrola, Jair Bolsonaro é aconselhado a não se meter nisso, e até o momento em que grava esse vídeo não se meteu. Ele é um cara que não é bem quisto pelos seus pares. A preocupação dos deputados não é com Daniel Silveira, não. A preocupação é com eles mesmos. Será que em dado momento alguma crítica eu fizer ao Supremo Tribunal Federal ou outra autoridade e postar nas redes sociais vai ser considerado flagrante também? A preocupação dos deputados é essa, porque a verdade é que Daniel Silveira, segundo informações do colunista Anselmo Góes, do Jornal Globo, é percebido pelos seus pares como um idiota.
Exatamente isso, ele é um idiota. E não sei eu quem fala, é quem convive com ele diariamente fala, ele é um completo idiota. O bombadão é o que os pares falam, embora reconheçam e tenham receio de que isso pode transbordar, isso pode lhes atingir. Rapaziada, perceberam o quão mais delicada ficou a situação de Daniel Silveira de ontem para hoje? Piorou muito. Quero saber a sua opinião. Já pedi os comentários, então você deixe seu comentário. E se você chegou até aqui, pelo amor da Santa Virgem Maria, dê seu like, cara. É importantíssimo para mim. Importantíssimo para mim, minha filha, que você interaja aqui positivamente, ou até mesmo negativamente, mas sei lá, interaja positivamente. Se chegou até aqui é porque você gostou. Convide para que a plataforma reconheça, o algoritmo reconheça e faça chegar mais longe. Então conto com isso para a sua ajuda ao meu trabalho, que aqui desenvolvo todos os dias no YouTube. Vamos falar das lives do final de semana. Amanhã, sexta-feira, dia 19 de fevereiro, recebo aqui o vereador por Goiânia, Marlon. O Marlon é do Cidadania. A gente está tendo uma polêmica um tanto quanto estúpida na cidade, para quem não é de Goiânia, que deve estar se replicando em parlamentos Brasil afora, porque a estupidez não se limita, infelizmente, a uma localidade no Brasil. Ela é maior, talvez nem ao Brasil. A estupidez ela é uma questão humana que está... Hoje as pessoas têm orgulho de ser estúpidas, né? E aqui é uma questão do uso da máscara, que tem... tá um debate muito intenso na Câmara dos Vereadores, vamos falar sobre isso amanhã, entre tantos outros temas. O vereador Marlon aqui na live Coça aqui de sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Conto com a sua audiência, beleza? Amanhã, às 9 da noite. Sabadão, 9 da noite, aqui no canal Morgue Coça, e eu, Henrique Morgantini, com a live mais etílica de toda a YouTubesfera. Toda a YouTubesfera, a live mais etílica do sábado, às 9 da noite. Estaremos aqui trocando aquela ideia esperta com vocês, beleza? Rapaziada, excelente quinta-feira e é nóis!